ela não tem uma conexão com o mundo material. Assim, podemos dizer que nós estamos aqui, porém nós não somos daqui. E Krishna, ele explica isso no Bhagavad Gita, né? Paratashmatu bhavanyo hyakto vyarta sanatanaha. Krishna está falando que existe um plano superior a esse plano que nós vivemos e um plano que é eterno, que ele é indestrutível. Então esse plano agora ele vai ser destruído, né? Ou seja, o nosso sistema planetário será destruído, a Lua, o Sol, tudo. Isso é uma coisa que é um ciclo, né? Isso é um ciclo. Agora, a entidade viva, ela está nesse Maya Sansara, nesse mundo material, para aprender algo, né? É como se fosse uma prisão, o mundo material. Nós comparamos a uma prisão. Quando você está numa prisão, você tem que aprender algo. Você, quando sai da prisão, quando você está na prisão, você pensa, bom, eu não quero mais roubar, eu não quero mais me comportar de maneira equivocada, porque senão eu volto para a prisão. Então o mundo material é um local onde existe mais sofrimento do que felicidade. Assim. Existe, claro, uma mistura de sofrimento e felicidade, mas a gente entende que no mundo material a felicidade ela só existe quando acontece a ausência de sofrimento. Ou seja, se nós não estamos sofrendo, nós somos felizes. É igual, por exemplo, você usar um sapato apertado. Você usa um sapato apertado o dia inteiro e você está experimentando uma infelicidade com esse sapato apertado. Quando você chega na sua casa e você tira, né, o sapato, você tem uma felicidade. Né? Então, por exemplo, quando se você está na cadeira do dentista, está sofrendo ali, quando acaba isso, existe um certo alívio. Né? Então, o mundo material é para você realmente experimentar um pouco de sofrimento, entender que esse não é o seu mundo, que você não faz parte disso, que você tem que aspirar a um mundo superior, a um mundo onde você não tem que morrer. Porque a morte realmente é uma perda. Ou seja, quando nós morremos, significa que nós perdemos o nosso corpo. A alma, ela está dentro do nosso corpo e por isso nós podemos experimentar muitas sensações, muitos movimentos devido à alma. A alma, ela pode fazer você experimentar a beleza. Né? Por exemplo, eu posso ver uma pessoa e achar essa pessoa muito bonita, muito atraente. Por quê? Porque a alma está ali dentro. E se a alma não estivesse ali dentro, eu já não acharia essa pessoa nada bonita, nada atraente. E é o que acontece. Ou seja, você está aí, você acha uma pessoa tão bonita, tão atraente, e quando ela morre, você já sente uma certa repugnância, você já sente um certo medo. Mas há 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos antes, você sentia muita atração, muito carinho por essa pessoa, e depois você sente o quê? Um apego por aquilo uma lamentação por aquilo que você perdeu devido a um apego que se gerou. Então no mundo material, nós estamos no mundo material para aprender a amar. Isso é o principal objetivo do mundo material, que você tem que aprender a amar. E você tem que aprender que o amor, ele está relacionado com o sacrifício. Isso é o amor. Somente uma pessoa que se sacrifica, ela pode aprender a amar. E o amor, ele está relacionado, ele deve estar relacionado a esse aspecto transcendente. Então nós temos que amar a Deus. Esse é o nosso objetivo. Aprender a amar a Deus. E a Bíblia fala isso também, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Né? Então nós também falamos, né, a mesma coisa de uma maneira diferente. Que nós temos que desenvolver o amor por Deus.
que o amor por Deus, ou seja, nós temos uma capacidade de amar a Deus. Nós temos uma capacidade de ser atraídos por Deus. Né? E Deus, ele tem uma capacidade muito especial de nos atrair. Então, no mundo material, nós temos que desenvolver isso, desenvolver essa atração por Deus. Então, em certo sentido, nós podemos perceber Deus em muitas coisas. Né? Você pode perceber Deus nos aspectos da natureza. Quando você olha, por exemplo, você olha a lua, né? Você vê a lua tão linda, você vê o pôr do sol, você está diante de um oceano, né? Então tudo isso te remete ao infinito. Então você pensa, tanta beleza, tem que existir um artista supremo para isso, né? Isso é Deus. Ou seja, Deus é o artista supremo. E a sua natureza material, ou seja, essa manifestação material é somente uma pincelada de Deus. Se diz que Deus ele criou, ele pintou todos os mundos espirituais. Assim se explica. Então, com um pincel, ele pintou todos os mundos espirituais e depois ele chacoalhou o pincel assim num potinho de água, e essa chacoalhadinha com essa tinta aí, isso é o mundo material, o universo material. Então existe um universo muito amplo, e esse universo é o universo espiritual. Então nós somos seres espirituais, somos almas, e nós queremos ir ao mundo espiritual. Então nós estamos aqui nesse mundo material para ir ao mundo espiritual. Esse é o nosso objetivo, alcançar o mundo espiritual, alcançar a transcendência. Então o mundo material é para isso. Por isso que a gente fala, nós temos que desenvolver a nossa inteligência transcendental. Primeira coisa, entender, não somos o corpo. Isso é algo muito, muito significativo quando você entende que não é o corpo. Você está no corpo, mas você não é o corpo. Por exemplo, se você pega uma foto sua quando você era bebezinha, né? E você olha essa foto, você vai ver que é uma pessoa completamente diferente, não é isso? Você mudou o corpo, mas a alma permanece a mesma. Então a alma, ela é a essência. Então nós estamos nesse mundo material e a alma, ela nos conecta com a alma suprema. O corpo é somente uma vestimenta. Então por isso utilizar o corpo, utilizar o mundo material, isso são ferramentas para que nós possamos transcender. Então nós estamos no mundo material e de certa maneira nós estamos sofrendo, experimentando algum tipo de sofrimento, algum tipo de ansiedade, e muitas vezes nós podemos também realizar coisas boas no mundo material, não é assim? Por exemplo, é como se nós estivéssemos em uma cadeia, imagina, numa prisão. E numa prisão pode ser que existem presos, né, que têm alguma condição especial. Por exemplo, eles podem assistir televisão, de repente alguns presos podem ter uma prisão, eles podem dormir somente na prisão, né, isso pode acontecer. Eles podem ter uma prisão condicional, né, que eles têm que ir no juiz, sei lá, uma vez por mês, uma coisa assim. Entretanto, eles estão presos ainda. O objetivo nosso é sair da prisão, é transcender. Por isso nós estamos no mundo, para transcender. Esse é o objetivo. Por isso que existe o mundo material, para a gente aprender que a gente não faz parte desse mundo material, que toda essa conexão que nós temos com o mundo material, isso é uma coisa completamente ilusória. É real, porque nós experimentamos muitas coisas, entretanto, é ilusória e temporária. Ou seja, nós temos que entender, né? Nós nascemos, nós crescemos, envelhecemos, morremos. Ou seja, tudo isso vai acontecer com todo mundo. Então, realmente, nós não podemos botar muita energia nesse mundo material. Isso é claro, a gente coloca a energia necessária para manter o nosso corpo, manter a nossa família, manter a nossa saúde.
Entretanto, nós temos que pensar na transcendência. Se nós estamos no mundo material e nós não pensamos na transcendência, isso é uma coisa completamente sem nexo, entende? Por isso os Vedas eles estão dizendo sobre moksha. Eles estão falando, você tem que se liberar. Né? Você não tem que se... Porque os Vedas eles falam, né, de dharma, que é como o dever, né, o dever, a virtude, né? Isso é dharma. Eles falam também de kama. Kama significa o desfrute sensual, ou seja, que nós podemos desfrutar, né, dos nossos sentidos nesse mundo material. Os Vedas falam também de artha. Artha significa que nós podemos adquirir coisas materiais, né, e acumular bens e ter muita proteção para a nossa vida material. Mas os Vedas falam também de moksha. Moksha significa a liberação. Ou seja, que nós temos que buscar a liberação. Então, por isso, nós estamos nesse mundo material. Então, a alma, ela tem essa conexão divina. A alma significa consciência. E a alma, ela é igual a Deus. Né? Só que em qualidade, não em quantidade. Ou seja, nós somos seres divinos porque nós temos um aspecto divino dentro de nós. Então a alma, nós falamos que a alma ela é Tatashta Shakti. Tatashta Shakti significa que ela está em num plano intermediário. Tatashta significa margem, que a alma ela está nas margens, é como a alma estivesse nas margens, né? Então ela tanto pode ser atraída por Deus, como ela pode ser atraída pela energia ilusória, Maya. Nós chamamos de Maya, energia ilusória. Então quando nós estamos no mundo material, nós somos atraídos por essa energia ilusória, Maya Shakti. Ou seja, uma energia ilusória muito forte. Bom, os cristãos, eles dizem Satanás, né? Diabo, bom, não sei. Eles dizem isso. Mas nós dizemos Maya Shakti. E nós não estamos... na teologia védica não existe essa figura do diabo. Isso não existe. Para a gente não acredita nisso. Né? A gente respeita, mas a gente não acredita. Porque o que a gente acredita é que existe uma energia suprema, que é a Maya Shakti, essa energia divina, que ela faz um serviço para a suprema personalidade de Deus de condicionar todas as almas nesse mundo material. É como se ela fosse a carcereira, né, do presídio, né, onde ela tenta atrair, a Maya tenta atrair a nossa atenção para as coisas materiais. A Maya, ou seja, essa energia ilusória, ela tenta desviar a nossa atenção para que nós possamos sempre estar atrás, correndo, né, buscando a satisfação nessa energia ilusória e esquecermos de buscar a satisfação no aspecto superior da divindade. Então a alma está nisso, ou seja, ela é divina, ela é divina. Ela é igual a Deus, sim, é igual a Deus, mas também ela é diferente de Deus, porque nós não podemos falar que nós somos deuses, né? Eu sou Deus. Não, isso a gente não fala, a gente não acredita nisso. A gente acredita que existe um aspecto, uma centelha divina dentro do nosso ser interno, Antakarana. Isso é Chitta, que é a alma, que é esse aspecto divino. Entretanto, nós entendemos uma diferença muito grande entre a alma e o ser supremo, né? Como nesse exemplo que eu dei, entre o mar e uma gota do mar. Né? Quando você olha o oceano, você consegue perceber, você tem uma visão de infinito. Né? Uma gotinha, ela é bem finita, mas ela tem as mesmas propriedades. Por isso, nós podemos alcançar a realização espiritual, alcançar a transcendência
através de um processo da yoga. Por exemplo, se nós praticamos yoga, nós podemos alcançar a transcendência, nós podemos transcender a matéria e alcançar a realização. A realização significa estar no plano espiritual, onde você alcança um plano espiritual e você não tem mais que voltar a esse mundo material. Então você não tem mais que girar no Maya Sansara. Essa é a perfeição da yoga, a perfeição da transcendência. A analogia que você fez antes, a nossa evolução estaria atrelada ao sofrimento. Mas é possível a gente alcançar essa evolução sem sofrimento, só pelo amor? Sim, o amor é um sacrifício. A gente tem que entender isso. Né? Por exemplo, a mãe, ela ama o filho, correto? E quem é mãe aqui, quem já foi, ou quem é mãe, pode aí testemunhar, né? Ou seja, que realmente quando a mãe tem um filho, né, ela tem que cuidar muito do filho. Então, por exemplo, às 2 da manhã o filho está chorando, quer mamar, a mãe não consegue dormir. Mas a mãe, quando acorda para amamentar o filho, ela não está reclamando, ou seja, ela não está... Ela quer cuidar do filho, por quê? Porque esse é o sacrifício que ela faz. Então, o sacrifício sempre tem que existir no processo da evolução. Sofrimento, nós estamos experimentando sofrimento no mundo material. Se você está no mundo material, você tem que sofrer. Não existe quem não sofre no mundo. Não existe alguém que nunca teve uma gripe, alguém que nunca perdeu um parente, alguém que nunca teve uma decepção, alguém que nunca foi enganado. Isso não existe. Assim. Então, na verdade, o mundo material existe sofrimento. Agora, só que existe uma maneira diferente de você encarar o sofrimento. Por exemplo, uma criança, ela pode fazer muita bagunça, muita pirraça, e ela pode irritar a mãe. Né? Ou seja, vamos supor que uma criança ela faça tudo errado, e ela se comporta de uma maneira equivocada, então a mãe vem e a mãe começa a castigar a criança, começa a bater na criança, bater. Então, quem olha pode pensar, nossa, que crueldade, né? Que sofrimento. Por que a mãe bate na criança? A mãe bate na criança por quê? Porque a mãe ama a criança, ama o seu filho. Ela não quer que o filho se torne um malcriado, um marginal, que ele entenda as coisas que devem ser feitas e que não devem ser feitas. É uma correção. Agora imagina quando a mãe está batendo na criança, imagina a criança fez uma coisa muito ruim, e a mãe começa a bater na criança, e a criança começa a dizer assim, mamãe, bate mais forte porque a senhora tem a razão. Eu sou muito levado, né? Eu estou fazendo muitas coisas erradas, bate porque eu preciso aprender. O que a mãe vai fazer? Vai perder a vontade de bater na criança, concorda? Porque ela entendeu que a criança já percebeu o erro. Da mesma forma, o mundo material, ele castiga a entidade viva. E se a entidade viva ela tem inteligência para realmente olhar tudo, perceber tudo e entender que não precisa passar por esse sofrimento, ela é aliviada desse sofrimento, dessas atividades que ela está passando. Então você pode aprender desenvolvendo inteligência. Se você tem inteligência, você não precisa passar pelo sofrimento. Por exemplo, eu vejo fogo. Eu não preciso botar a mão no fogo para saber que o fogo queima, não é verdade? Por quê? Porque você já aprendeu isso. O fogo queima. Então você não precisa botar a mão no fogo. Ou, por exemplo, se você vê um tigre, você não precisa entrar na jaula do tigre para saber que ele vai ser muito agressivo com você. Né? E você já percebeu, você já viu na internet. Bom, você sabe que o tigre é muito feroz, então você não precisa. Então isso é uma classe de inteligência superior, ou seja, onde você percebe que você não precisa passar por isso para aprender. E quando você também vê as outras pessoas, né, sofrendo, então você entende que você não precisa experimentar esse sofrimento. Então nós podemos aprender, assim, sem muito sofrimento, né, mas algum sofrimento tem que haver, não tem jeito, né?
pessoa ela diz que Deus não existe, que realmente tudo isso aconteceu por um acaso, né? Nós entendemos que isso é uma tendência imemorial. Ou seja, desde os tempos mais antigos assim, da história da Índia, nós já temos o Chavarka, né? Chavarka Muni, imagina, ele acreditava que tudo havia se criado por uma explosão atômica. Então ele disse, existe uma explosão e o universo se criou por uma coincidência. E depois, em um momento, existe a retração do universo, tudo acaba. Nada existe, não existe Deus, não existe alma, não existe nada. Então, isso é uma coisa muito antiga, né? E hoje em dia, por exemplo, a gente vê a teoria, né, do que a alma, ou seja, que o fóssil, né, ele gera a consciência, ou seja, que a pedra, que a matéria gera consciência. Existe uma teoria que nós não acreditamos. Nós acreditamos justamente o oposto, que a consciência gera a matéria. A gente acredita que tudo está na nossa mente. Né? Essa é a filosofia da Bhakti Yoga. Ou seja, tudo está dentro da sua mente. O Berkeley, também um grande filósofo alemão, ele dizia isso. Que tudo, o mundo, ele dizia, não é que a sua mente está no mundo, ao contrário, o mundo está na sua mente. Então antes, por exemplo, eu olho essa almofada vermelha, não é isso? Eu vejo essa almofada vermelha. Entretanto, essa almofada vermelha, ela está primeiro na minha mente. Se ela não estivesse na minha mente, eu não poderia enxergar a almofada vermelha. Então, porque nós acreditamos que tudo é consciência. E essas pessoas ateístas, essas pessoas que não acreditam em nada, nós prestamos nossas reverências, né, à distância e realmente sentimos uma certa compaixão por elas, mas também não estamos muito interessados em converter as pessoas, né, ateístas. Porque também muitos ateístas podem ser moralistas, né? E a moral também pode ajudar a sociedade. Nós acreditamos que tem o seu papel. Isso sempre existiu, né? Tem pessoas que, por exemplo, podem dizer o sol não existe, né? E outros vão dizer, sim, o sol existe. Entretanto, isso não tem tanta importância para nós. Nós acreditamos que essas pessoas, devido ao seu karma, elas não conseguem acreditar em um Criador, ou se não acreditam, ou só vão acreditar em um Criador, né, como se diz, até que tenham um problema de saúde muito grave, ou acontecem acontece alguma desgraça na vida deles, e aí eles podem, porque também as escrituras dizem que as pessoas que estão aflitas, às vezes elas se aproximam de Deus, né? As pessoas que estão com muita aflição, isso pode acontecer. Entretanto, nós não damos muita importância aos ateístas. Por quê? Porque nós temos muito ateístas, né, que querem aprender da gente, né? Tem muitas pessoas que acreditam em Deus, acreditam numa luz, acreditam no Criador, acreditam numa energia. E nós dizemos até para os ateístas, nós perguntamos, vocês não acreditam na natureza? E um ateísta, ele tem que acreditar em algo, né? Ou seja, ele tem que acreditar na natureza, ele tem que acreditar, né, em alguma coisa. Isso já é acreditar em um aspecto da divindade. Então, de certa maneira, eles também acreditam em Deus de uma maneira indireta. Então, nós não temos a política de atacar os ateístas, ou seja, de tentar convencer os ateístas, porque nós temos muito trabalho já com os teístas, né, com as pessoas que querem buscar a verdade. Mas enxerga que tem uma implicação, claro, né? Como? Tem uma implicação na evolução dessas almas, tem, né?
Não, claro, ou seja, devido a um karma, eles não acreditam em Deus, não acreditam no Criador, não acreditam na alma, né? Acreditam só na matéria. E isso é uma coisa karmática, é um aspecto karmático, é algo que eles têm que passar. Então e nós também acreditamos, né? São muitas vidas. Então nessa vida, talvez essa pessoa ateísta não acredite em nada, mas na próxima vida ele pode acreditar em algo. Então por isso a gente também não tem a gente não tenta, né, convencer ou debater, provocar os ateístas, porque é melhor que eles possam serem favoráveis, que eles possam simplesmente, porque se eles conversam conosco, se eles de repente assim, nos ajudam, de repente eles fazem alguma coisa relacionada à espiritualidade, eles alcançam algum sukriti, né? Sukriti é o que nós chamamos de um mérito espiritual. Mesmo sendo ateísta, por exemplo, um ateísta, ele planta aqui uma jabuticabeira, aqui tem, né? Uma jabuticabeira. Ele plantou uma jabuticabeira. Um ateísta, imaginando, o dono dessa casa, uma hipótese, né? O dono dessa casa anterior era um ateísta, não acreditava em Deus. Ele plantou uma jabuticabeira. Ele é um ateísta, não acredita em nada. Aí vem uma pessoa transcendentalista, uma pessoa que pratica vida espiritual, come jabuticabas que ele plantou. Então, esse ateísta se beneficiou. Então, na próxima vida, ele provavelmente vai deixar de ser um ateísta, simplesmente porque um transcendentalista comeu as jabuticabas que ele plantou. Entende? Então, algo assim muito complexo. Né? Então, a gente não tem que ficar atacando ou se preocupando muito com essas pessoas, porque tudo tem um plano, né? Tudo caminha sobre um plano divino. Né? Vocês acreditam em destino, alguma coisa assim? Destino, sim, claro, destino. Destino é que nós chamamos um pouco de karma, né? Ou seja, qual é o nosso destino, né? O karma é uma ação e reação, ou seja, karma é como se explica através dessa terceira lei de Newton, parece, né? Da ação e da reação. Então você faz algo, né, e você obtém essa mesma coisa em um sentido oposto, na mesma intensidade. Isso é karma. Então, por exemplo, se você faz alguma coisa nesse mundo material, você comete uma atividade impiedosa, né, se você é ímpio nesse mundo material, você vai receber essa reação. Então, isso vai voltar para você. Como se diz, a gente colhe aquilo que plantou, né? Alguma coisa assim. Então isso é o karma. O karma é como significa trabalho, ou seja, ação, movimento. Então, por exemplo, você entra no supermercado, né? Imagina que você entrou no supermercado e você começa a pegar coisas do mercado, né? Chocolate, bombom, sei lá, suco de laranja, suco de uva. Você botou tudo no carrinho. Você pegou um monte de coisas. Quando você chega no caixa, o que acontece? Você tem que pagar, não é isso? Então isso é o karma. Tudo que você está pegando aqui nesse mundo material, você tem que ter um acerto de contas. De certa maneira, nós estamos explorando a natureza, não é isso? É uma exploração. Por exemplo, eu estou vestindo uma roupa que é feita de algodão, não é isso? E o algodão, para produzir o algodão, é uma exploração, não é? Ou seja, muitas pessoas foram exploradas, a natureza foi explorada também, e aí eu posso vestir uma roupa de algodão. Né? Por exemplo, quem veste uma roupa comprada na China, que pode ser plástico, para criar o plástico. Né? O plástico é uma exploração da natureza. Né? Ou seja, o combustível que nós movimentamos os nossos automóveis é uma exploração. Então nós temos que pagar por isso. Nós não podemos escapar disso. Isso é karma. Isso é como um destino que nós temos. Né? Então, por exemplo, cada entidade viva tem o seu destino. Por exemplo, você tem, de acordo com o seu karma, você pode viver, 80 anos ou viver 8 anos. Isso é o destino, é o karma que você tem. Né? Por exemplo, tem pessoas que nascem com alguma
deformação, né? Sei lá, a criancinha já nasceu e já tem um problema. Por quê? Ela não fez nada de errado nessa vida, mas na outra vida ela fez. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, um jogador de futebol, o Neymar, por exemplo, né? Bom, um cara muito famoso, assim, que ganhou tá ganhando milhões de, sei lá, de reais, de dólares, não sei, de euros, né? Mas ele era uma pessoa lá de um local muito, né, simples, né? Humilde, jogava futebol como todo mundo jogava futebol, e de repente por que ele conseguiu isso, né? É um karma dele, é um karma, é um destino que ele tem. Agora, nós podemos mudar o nosso destino também. A ação, ela é superior ao destino. Entende? Então, se você tem muita sinceridade, você pode mudar o seu destino. Suponhamos que você tem um destino, e você tem um karma para pagar, você tem coisas a cumprir nesse mundo material. De repente, se você se aproxima da transcendência, se você é sincero no seu processo, você pode mudar o seu karma completamente. Então, o destino pode ser mudado. A gente acredita em destinos. O destino é muito forte. Agora, a ação é superior ao destino. A gente não tem que ficar confinado ao destino. Entende? Alma e espírito é a mesma coisa? Alma e espírito é praticamente a mesma coisa. A gente, por exemplo, na doutrina espírita, né? A gente fala, eles falam espírito, né? Se fala, por exemplo, espírito. Então nós falamos o corpo sutil, né? Então o corpo sutil, o que é o corpo sutil? O corpo sutil é um corpo diferente do corpo grosseiro, né? Bom, agora a gente vê o nosso corpo grosseiro, que você pode apalpar, você pode tocar, né? Você pode sentir. Esse é o corpo grosseiro que você tem. Entretanto, existe um corpo sutil que está com você, que ele é composto de mente, de inteligência, de ego, e também existe o espírito, ou a alma, que nós chamamos. Alma, espírito. Então, a alma como o aspecto superior. Quando nós, por exemplo, saímos do corpo, nós abandonamos o corpo material, esse corpo que nós temos, abandonamos ele, e nós adquirimos outro corpo. Mas nesse entremeio, você fica somente com o corpo sutil. E aí muitas pessoas falam que é o espírito, né? Mas aí o espírito a gente entende, pra gente o espírito é a alma. Mas a alma está acompanhada da mente, da inteligência e do ego. Esses três aspectos acompanham a alma e a gente entende que a alma, espírito, a gente considera espírito é diferente desses três elementos, né? Mente, inteligência e falso ego. Você falou que o nosso objetivo aqui é amar. E a minha pergunta é se é possível amar nesse plano onde as relações elas são tão pautadas pelo ego. A Márcia Baja tem uma palestra que ela fala que nesse plano a gente experimenta sensações de empatia, mas não de amor, porque o amor ele é sobretudo uma renúncia, que é uma renúncia do ego. É fácil a gente amar aquele que nos convém. O difícil é amar quando fere o nosso ego. Então, se esse é o nosso objetivo aqui nesse plano, se isso é possível. Não, a gente não acredita no amor no plano material. A gente acha que é impossível se amar nesse plano material. Porque o plano material, ele é muito, como você está dizendo, é um plano de conveniência. Entende? Você diz, eu amo você. Tá, mas se eu não ligo para você já não gosta. Se eu faço alguma coisa errada, você não gosta. Por exemplo, a gente explica que no mundo material o amor que mais se aproxima do amor, a única coisa que se aproxima do amor verdadeiro é o amor da mãe, né? Porque a mãe ama de uma maneira incondicional, né? O filho pode ser um capeta, mas a mãe vai amar o filho, né? Igual uma vez eu vi isso há muito tempo, um cara que, sei lá, um maníaco do parque, era um cara que matava as mulheres, né? Violava as mulheres, matava as mulheres, cortava as mulheres, comia, uma coisa, um monstro. E aí ele
quando ele foi preso, né, aí entrevistaram a mãe dele falou, não, mas pô, eu amo ele, meu filhinho, assim, como, né, no amor, assim, o amor de mãe não perdeu, ela não perdeu nada, porque ela pode até ficar chateada com tudo que ele fez, mas o amor de mãe permaneceu ali. Então, o amor de mãe, sim, é o único amor, que é algo que a mãe ama, né, o filho, né? Claro que ele fica adolescente, a mãe fica chateada com ele, e depois acontece tantas coisas, né? E ele fica muito distante, né? Você vê, o filho, o filho, qual é o amor do filho para a mãe? Sempre está envolvido com muita exploração, né? Ou seja, o filho sempre tenta explorar a mãe, os pais, é sempre assim. Ou seja, e é assim, porque é uma questão de sobrevivência. O seu filho, ele cresce aprendendo assim. É que ele chora, tem que a mãe vem mamar, né? Aí ele pede, mas quer, aí a mãe vai dar. E a mãe está sempre protegendo ele. Então a mãe sempre super protege o filho. E você vê que o ser humano, até ele crescer, né? Até ele crescer e ficar independente, demora muito. Então essa relação é uma relação muito estreita, mas mais a nível de sobrevivência, né? E não de amor mesmo. Mas só que como existe um sacrifício muito de parte da mãe para o filho, a gente fala que é o único tipo de amor que pode existir no mundo material. O que existe no mundo material é a luxúria. Ou seja, a luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é uma carência. Então nós temos carência. Então, por exemplo, nós temos uma carência, então eu preciso de alguém que satisfaça a minha carência. Mesmo o sexo. Sexo é uma carência. Então quando nós fazemos sexo, quando nós fazemos amor, ou seja, quando nós temos o nosso namorado, tudo isso é como uma carência. Mas isso não existe a nível absoluto, porque sempre vai depender de como o outro atua. Né? Então, se o outro atua de uma maneira equivocada, divórcio. Né? Por alguma coisa muito pequenininha, pode haver divórcio. E assim é o mundo. Então, isso não é amor. Amor aqui não existe. Então, nós temos que esquecer que podemos amar no mundo material. Quando eu falo de amar, nós temos que desenvolver o amor transcendental. Esse é o amor verdadeiro. Claro que a gente precisa de outras pessoas.